seja muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar trazendo você para compartilhar um conhecimento tão rico com as nossas mulheres, com os homens que também fazem parte desse Circuito Mulher. É um circuito que prioriza o universo feminino, mas que não exclui o universo masculino, porque o universo masculino está presente no nosso dia a dia, né? A gente entende que nós todos somos um, independente de gênero, mas as discussões desse congresso trazem um pouco mais reflexões desse universo mais feminino, e é um prazer, uma honra estar trazendo você neste dia para compartilhar conhecimento. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Tati. Prazer e a honra toda minha de poder estar aqui para a gente poder trazer uma breve reflexão em torno à saúde da mulher, né? Então, eu vou compartilhar aqui com a gente, que hoje eu vou falar sobre as implicações do feminino na atualidade. Muito bom. Então, quando a gente fala da saúde da mulher, muitas vezes o pensamento ele vai para doenças que são mais do universo feminino, como o câncer do colo de útero, o câncer de mama, ou algumas questões relacionadas à saúde reprodutiva da mulher. Mas a gente também tem diversas outras questões que envolvem o universo feminino hoje, e com toda essa situação que a gente vive, está tendo um movimento de emergir tudo isso, o que é sensacional. A gente precisa trazer tudo isso para um lugar de conversa, né? Eu costumo falar que essa condição da pandemia está agindo como uma lupa. Então, ela não está criando nada, mas aumenta e coloca em evidência os problemas que já existem. E, infelizmente, acaba ampliando as desigualdades econômicas, raciais e de gênero. Para a gente entender tudo isso, eu quero começar falando um pouco dos temas que a gente vai abordar hoje. Então, seria a desigualdade, as implicações em ser mulher. E daí tem uma frase que eu acho muito boa da Valesca, que é: para as mulheres destacam-se os dispositivos amorosos e maternos, a gente vai discorrer sobre isso, o cuidar, a administração invisível, a culpa, a ansiedade e, com certeza, a gente não pode deixar de falar da irrealidade das redes sociais. Ju, para a gente começar essa nossa discussão, eu queria que você pudesse se apresentar para os nossos participantes. Quem é a Juliana Kunikata? É isso, né, Ju? Acertei? Perfeito. Juliana Kunikata. Quem é a Juliana Kunikata nesse universo feminino, então? Então, vamos lá. Então, eu sou uma psicóloga, eu sou formada pela FAT, eu faço atendimentos hoje de forma online, né, porque a gente precisou reformular aí toda a nossa maneira de vida. Graças a Deus, nosso maior poder é a adaptação, né? E já trabalhei com treinamento organizacional, projetos de diversidade e inclusão e alguns projetos sociais. Mas o universo feminino é algo que é sempre muito importante, e hoje eu estou trabalhando mais com mães, estou trabalhando mais com mulheres, e todas essas questões que a gente vai discorrer brevemente sobre elas. E quem é a Juliana mulher? Não a Juliana profissional. A Juliana mulher. A Juliana mulher é uma pessoa que ama cantar. A Juliana mulher é cantora. A Juliana mulher é apaixonada por séries, por filmes. E a Juliana mulher, ela se importa muito com as pessoas. Então, eu acho que... E daí acaba casando com a profissão que eu escolhi para mim, né? Que vem dessa questão de a gente poder ter uma diferença na vida do outro. E isso que é importante para mim. Que lindo, muito bom. Então vamos voltar no nosso assunto, Ju. Pronto, tirei a gente do foco, voltei a gente no foco agora. Então, tá ótimo, eu acho que tudo faz parte do foco, né? Tudo faz parte, e isso que você pontuou é extremamente importante, né? Quem somos, além do que fazemos, né? Mas vamos lá. Para a gente entender um pouquinho, eu quero começar falando sobre o processo de subjetivação de tornar-se mulher na sociedade que estamos inseridas hoje. É bem distinto esse processo que a mulher passa do que o homem, porque, obviamente, a gente vive numa sociedade patriarcal.
E a Valesca Zanello nomeia de forma bem didática que a mulher é validada por dispositivos amorosos e maternos, enquanto o homem é validado pela eficácia. Ou seja, o posicionamento da mulher hoje, ele é mediado pelo olhar do homem, para que o homem a escolha. Existe um ideal ainda criado, que é a mulher branca, magra e jovem. Mas é uma idealização muito longe da realidade do biotipo de um país tão diverso e tão plural como o nosso. Se a gente pensar nesse sentido, quem acaba se beneficiando é o homem, porque ele está sempre na posição de quem escolhe e não de quem é escolhido. Quando a gente fala sobre cuidar, a gente fala também, vamos lá. Então, se a gente fala sobre cuidar, a gente fala de uma qualidade que normalmente é atribuída para a figura materna, para a figura feminina, de forma mais natural. Então, quando a gente vê profissões relacionadas ao cuidado, tem de forma majoritária mão de obra feminina, como a enfermagem, a psicologia, a limpeza, a educadores. São profissões hoje dominadas pelo feminino. Então, a gente pode dizer que, de uma forma, as mulheres estão à frente dessa batalha que a gente está aí contra o Covid. E não menos importante é notar como as profissões que têm majoritariamente mulheres acabam tendo a sua importância reduzida em contraste a uma profissão mais relacionada ao masculino. Ainda hoje, a gente tem a reprodução como um destino inevitável, se você é mulher. É como se você tivesse obrigação de ter um filho se você nasceu com útero, como uma forma de você se tornar uma mulher completa. E acaba sendo visto de forma negativa a mulher que escolhe verbalizar que não quer ter filho, não tem vontade de ser mãe. Eu acho que para a gente pensar um pouco nisso, a gente precisa pensar em quais as implicações de ter um filho hoje. A maternidade hoje ela é muito romantizada, onde fala-se pouco da realidade de forma aberta. E de forma aberta e sem julgamentos, porque a gente acaba fazendo isso. Então, vamos começar a falar da gravidez, propriamente dita. Quão protagonista essa mulher foi na escolha de estar grávida? Quão protagonista essa mulher foi, ou qual a quantidade de culpa ou imposições que ela por diversos motivos para engravidar. Ainda hoje é claro que o conhecimento ele é retido num grupo de pessoas e não é acessível para todo mundo. Por isso que é tão importante que a gente se fala tanto da democratização do conhecimento. Porque sem o conhecimento e sem a educação, não existe a possibilidade de escolha. Por exemplo, certa vez num postinho de uma cidade, a mulher ela estava grávida e ela não sabia, pela falta de conhecimento, ela não sabia como funcionava a questão da reprodução. Então ela achava que depois dos 18, o normal era você ter um filho por ano. Então vê como ela não tinha possibilidade de escolha, infelizmente. E uma coisa que precisa ser trazida também à nossa atenção é a violência obstétrica. Precisa trazer a mulher como protagonista do seu próprio parto, onde hoje ela vem muito mais como coadjuvante. E, de novo, pela falta da informação, às vezes ela não consegue nem nomear o que houve e fica somente com mal-estar, que às vezes vem acompanhado de culpa e de vergonha. Então, é um assunto que a gente necessita tocar, por mais que seja mais delicado, mas até a exaustão, um ambiente que seja acolhedor para todo mundo dividir as suas experiências, para ninguém ficar achando que é só com a gente, tá? E falando sobre a maternidade,
principalmente com a questão da pandemia, as mães elas estão exaustas. Hoje, quem trabalha de home office continua contribuindo com a empresa, mas ainda tem tempo integral a função de tomar conta dos filhos, do marido, auxiliar no homeschooling. Então, como lidar com todas essas funções que foram acumuladas? Eu acho que a resposta é simples. Não tem como. Grande parte dos casos, a mulher toma conta de todas as funções e atribuições e ela entende que ela precisa fazer e acaba se negligenciando, porque tudo e todo mundo vem com prioridade antes dela parar para pensar nela. E aí entra a figura paterna. Então, a gente não pode deixar de falar na figura do pai, que muitas vezes a gente fala frases como: você tem sorte pelo seu marido te ajudar tanto, ou do tipo: meu marido me ajuda a cuidar dos filhos, ele me ajuda a limpar a casa. E com esse tipo de frase, a gente acaba perpetuando a ideia do pai como alguém que auxilia na criação do filho. E aí fica nítido a divisão das tarefas e como é visto de maneira desigual. O problema é que tudo é cíclico. Então, os seus filhos, eles vão aprender isso. E, eventualmente, pode ser que eles reproduzam, porque é algo que eles conhecem. É algo que foi apresentado para eles. Vamos só pensar um pouquinho. Se a gente pensar num pai que trabalha, um pai que leva as crianças para a escola, um pai que faz o jantar, um pai que ajuda na lição de casa, um pai que limpa a casa, um pai que lava a roupa, um pai que passa a roupa. A gente pensa num pai incrível, um super pai, um super marido. Se a gente atribui essas funções para a figura feminina, ela é uma mãe. Essa é uma norma das atividades que o feminino dá conta durante a semana. Então é óbvio que a maternidade ela fica adoecida. Uma crescente de mulheres hoje não querem ter filhos. E eu acho natural, porque esse é o cenário que se apresenta. E junto com todas essas obrigações, uma questão que aparece sempre é a culpa. Então, a mulher ela se sente culpada por tudo. Se ela não consegue limpar a casa, se ela não consegue preparar as refeições, se ela não consegue entregar tudo que ela precisa entregar no trabalho, ou se ela, por algum motivo, acha que o filho está com algum atraso no desenvolvimento, tudo isso ela se culpa. E às vezes são coisas, às vezes tão menores, mas que não deixam de ser menos importantes. Precisa ser deixado de tratar com esse ar de opressão, como se tudo fosse uma grande obrigação e que a gente só pode ser legitimizada depois que todo mundo foi cuidado e muito bem cuidado antes. Precisa desapegar dessa culpa, melhorar um pouco essa qualidade de vida e deixar as coisas mais leves. E eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho extremamente importante. Se a gente parar para pensar, o mundo é único e exclusivamente composto por mães e filhos. Quão poderoso é isso? Então, trabalhar como protagonista, incluindo na formação dessas crianças valores que sejam igualitários, porque o mundo é bom para os homens hoje, porque eles vêm há séculos, trabalhando a favor deles. E hoje a gente fala muito no termo sororidade. E não só falar, a gente tem como dever botar esse conceito em prática, criar essa rede de apoio entre as mulheres. No cenário atual, acaba sendo essencial.
Com o confinamento que veio por causa da pandemia, muitas mulheres, elas estão presas com seus agressores 24 horas por dia. Então, qual o impacto de tudo isso? Como que a gente pode se organizar para se ajudar? E trazendo isso, a gente precisa também falar da sexualidade da mulher. Pensar na sexualidade como algo diferente da reprodução. A sexualidade feminina sofre muita opressão e deixa pouco espaço para explorar sem que a gente tenha uma preocupação de ser julgada. Então, de novo, a gente precisa conversar para que a gente consiga falar de forma mais natural, sem que tenha muita ansiedade sobre como que a gente está sendo vista, ou ficar pensando muito sobre tudo isso. Claramente, esse momento de transição é traumático. E ser mulher, ele traz à superfície todas essas questões que diversas vezes vem acompanhar como sentimento de extrema tristeza, de perda. Isso aí é a definição do luto. Normalmente a gente associa a palavra luto a morte, perder alguém que você gosta. Mas o luto é um processo que é aplicado a qualquer término. Agora, se essa extrema tristeza permanece e a gente não consegue elaborar esse sentimento para talvez dar outro sentido, ou seja, para ver a situação de maneira diferente, a gente acaba ficando para baixo, mais abatido e mais deprimido. E é normal passar por momentos de muita tristeza, desânimo, mau humor, mas se isso se prolonga por muito tempo e começa a interferir e comprometer na sua capacidade de trabalhar, na sua capacidade de estudar e desempenhar atividades que eram habituais, aí é interessante procurar uma ajuda profissional, porque cada caso é subjetivo e todo mundo precisa ser olhado com muita atenção. Pode ser uma depressão ou não, mas só tem como a gente saber depois de um acompanhamento. E outra coisa que aparece muito hoje é a questão da ansiedade. A ansiedade, ela começa num sentimento que pode ser medo, pode ser apreensão, muita tensão, um sofrimento antecipado, diversas maneiras. Só que se a gente deixar ela muito livre, pode ter a possibilidade dela tomar mais espaço e começar a se manifestar no corpo. E no corpo ela vem como? Ela pode vir como uma falta de ar, pode vir como uma palpitação, uma sensação de desmaio, uma sensação que vai ter um ataque cardíaco, formigamento, por aí vai. E um dos aspectos que eu vejo que acontece muito, que acompanha a ansiedade, principalmente nessa situação de todo mundo estar dentro de casa, é a alimentação. Então, para começar aqui, culturalmente, a gente vê o alimento como recompensa. Se alguém fica muito feliz, você sai para comer, para comemorar. Se a gente está muito triste, a gente busca comer alguma coisa que deixa a gente feliz. Tudo isso ele vem muito enraizado no nosso comportamento. E pela maior parte, ou grande parte das pessoas estarem trabalhando de casa, a definição que antes era bem clara de horário e local de trabalho, horário e local de refeição, ficaram misturadas. Antes existia uma rotina que colocava a gente num ritmo sem que houvesse muito esforço. Mas, agora, para a gente ter esse ritmo, precisa ter um esforço e desprender de uma energia e de um planejamento muito grande. Então, alguns pontos para a gente entender a fome física, né? Ela vem assim, quando o estômago está roncando, quando faz muitas horas que você teve a última refeição, quando você come e você se sente satisfeito. A fome emocional é aquela que a gente vai na cozinha e fica abrindo o armário, fica vagando na cozinha, quer comer alguma coisa, não sabe bem o que é.
Isso aí é a forma emocional. E na situação do confinamento, do isolamento, a gente vê a comida uma forma de se presentear. De se presentear para o nosso hoje ser melhor. Porque o amanhã acaba sendo muito incerto. E eu quero deixar bem claro que não tem problema. Isso é uma coisa que acontece. Mas é importante a gente se perceber. Pensar nos nossos porquês. Tentar identificar o que a gente está sentindo. E o autoconhecimento é o nosso maior aliado, principalmente em situações de crise. Uma sugestão que eu dou é você ter um caderninho para monitorar como você se sente. Então, ele funciona como um diário de emoções, para você conseguir saber delinear melhor o que funciona para você e o que não funciona no seu dia a dia. Quem sabe assim você consegue até descobrir alguma coisa que te faz super bem e que a partir desse diarinho que você vai ter, você consegue delinear direitinho. Infelizmente, hoje o medo, ele permeia todos os nossos dias de uma maneira diferente. Ele está vindo de forma invisível. Então, além de fazer tudo isso que a gente já sabe, está cansado de saber, de se precaver, de usar máscara, lavar a mão, a gente tem que pensar também nas redes sociais e todas as mídias que a gente está consumindo. Elas estão te ajudando? Ela está te trazendo mais ansiedade? Ela está te trazendo mais tristeza? Ela está te trazendo mais alegria, mais satisfação? Como que está sendo isso? Então, se perceber e priorizar o seu equilíbrio emocional hoje. Então, o momento de mudança, como eu falei, ele é sempre muito traumático e ele é sempre muito difícil. Pensar num exemplo prático. Quem é mais jovem talvez não seja muito um exemplo. Mas, se a gente falar dos fumantes. Então, vocês lembram que antes era possível, era permitido fumar dentro dos restaurantes, dentro dos aeroportos, todos os lugares tinha uma área separada para os fumantes. Ou não, uma balada, qualquer lugar da balada você podia fumar, num espaço fechado. Se você falar para uma pessoa muito jovem hoje que essa era a regra, ela provavelmente vai achar um absurdo. Porque ela não vivenciou isso. E para você ter uma ideia como o mundo ele se remodela constantemente, hoje a gente trata essa mudança como se ela fosse a regra do tempo inteiro. E quando a gente para pensar que antes, quando você ia para qualquer lugar, independente se você fumava ou não, você voltava com o cheiro do cigarro, parece uma coisa de outro planeta. E não, foi alguns anos atrás. O mundo se remodela constantemente. E, de novo, todo momento de mudança é estressante, traumático. Mas depois que a mudança se instalou, a sensação que a gente tem é que ela sempre existiu. E como tudo isso é permeado sobre a questão da saúde e o autocuidado, eu queria que a gente pensasse em algumas respostas para alguns questionamentos. Então, como você está cuidando de você? Você está se doando de uma maneira que não sobra energia para você mesmo? Você tem conseguido se perceber e ficar em paz com as suas escolhas, com a vida que você tem hoje? A gente está com bastante tempo para não livre, com certeza tempo livre não, mas a gente tem mais tempo
com a gente mesmo hoje? Tá feliz? Você se ama na mesma intensidade, da mesma maneira que você ama os outros? O autocuidado, ele engloba tudo, o físico, o mental. E se ainda não parou para se perceber, ou se não é um hábito seu, tira uns minutinhos e tenta não pensar só em você quando você vê alguma publicação de aquela pessoa linda, maravilhosa, que tem aquela pele linda, e se comparar. Lembra que é todo dia, cada dia mais. A idealização do perfeito, ele está se apresentando como verdade através de todas as redes sociais. Não necessariamente é o que condiz com a realidade da pessoa, mas a gente vê como verdade. E vamos lembrar que esse mundo que apresenta pra gente como verdade, onde a alimentação é orgânica, a pele é de pêssego, que existe uma rotina de exercícios, que as crianças são extremamente obedientes e fofas o tempo inteiro, que o marido é romântico, o trabalho é maravilhoso, que a casa está impecável. Tudo isso é tão verdade quanto a história da Cinderela. Vamos dividir as nossas verdades, as nossas realidades, da forma que elas são. Vamos conversar mais entre a gente, fortalecer esses vínculos e se apoiar umas nas outras. E por isso que eventos como esse são fundamentais para que a gente possa ter acesso a todo esse conteúdo que é tão particular do feminino e ter esse espaço para a gente conseguir construir juntas um mundo que seja muito melhor para a gente. E é isso, gente. Só alguns questionamentos aí. Quando a gente pensa nessa questão, principalmente de redes sociais, né, Ju? Falo por mim, né? Me esforço tanto para poder ter a presença nas redes sociais, para poder levar mensagens que possam fazer sentido na vida das pessoas e tudo mais. Mas é um tipo de, né, o que eu amo fazer, por exemplo, é gerar conteúdo. E às vezes você não vai viralizar porque você está gerando um conteúdo legal. Você vai viralizar se você postar uma foto bacana sua, da sua família e tal. E às vezes eu me pego muito nessa coisa de, não quero postar por obrigação. Eu quero, de repente, um momento legal que eu sentia vontade de falar, acho que essa foto vale ir para o Insta, né? Vale para o Face e tudo mais, acho que sim. Mas aquela obrigação, né, de, não, tá comendo, posta, né? Tá viajando, posta, tá não sei o quê, posta. Eu acho que acaba sendo realmente uma pressão muito, muito grande. E para as mulheres, ainda mais, ainda maior. Porque, de verdade, o homem não liga muito para esse tipo de coisa, a não ser, de repente, que isso dependa da profissão dele, assim por diante. Agora, a mulher, ela tem mais essa coisa da aceitação, da autoaceitação, né? Então, o meu post não teve curtidas, ninguém comentou, o que será que está acontecendo de errado comigo? Aí a gente já pensa naquela coisa da culpa de novo, né? E quando você diz essa questão de que o homem, né, o sucesso dele é medido através de resultado e da mulher é medido do quanto de cuidado ela tem com as pessoas em volta, eu acho que é uma verdade muito grande e acaba sendo, em determinadas situações, um peso muito grande também, né? E isso, de alguma forma, precisa ser realmente compartilhado, né? A gente precisa poder gerar um pouco de resultado também, o homem gerar um pouco de cuidado também, e dessa forma a gente poder conviver de uma maneira mais equilibrada, né? Sim, parar de seccionar, né, como hoje vem sendo. Então, cuidado ali é do universo feminino, eficácia é do universo masculino. Não. Então,
todo mundo tem a capacidade de ser eficaz, todo mundo tem a capacidade de cuidar, né? E como que hoje, ainda assim, é visto como uma transferência do cuidado da mãe, na hora que o marido casa, transfere para a esposa. Então, graças a Deus, eu vejo que hoje isso tudo está mudando e que está tendo mais essa conversa, mas quantas pessoas já não passou no sentido da sogra ir na casa e olhar e falar, mas você não está fazendo X para o meu filho? Como se fosse uma transferência dessa maternidade, né? E como a maternidade não está só envolvida com o fato de ter filho, né? Ela vem com isso, de cuidar, que pode ser do marido, ou pode ser de um ente familiar, na hora que está doente, né? Então, a gente precisa revisitar todos esses conceitos, porque, como você falou, isso são coisas inerentes de ser humano, não necessariamente está ligado ao feminino ou masculino. Ao gênero, né? É isso mesmo. Então é isso, Tati. Ju, quero super agradecer a sua presença, esse bate-papo bem bacana. Eu acho que serviu de insights, né, para a gente poder realmente revisar algumas coisas daquilo que a gente faz ou do nosso entorno, né, do que acontece à nossa volta. Esses nossos pockets, eles têm essa missão de levar realmente essa provocação, essa reflexão, falar assim, e agora? Agora, quais serão os próximos passos? E que a nossa audiência, as pessoas que estão participando dessa edição do Circuito Mulher realmente possam sair daqui com reflexões e provocações que façam com que realmente elas queiram mudar algo que não esteja acontecendo tão bem em torno dela. Muito obrigada, viu, Ju? Eu que agradeço pela oportunidade e não só, acho que só complementando, não só querer mudar, mas saber que não está sozinha, né? Que a partir que a gente divide espaços como esse, que a gente consegue se conectar com pessoas que têm a mesma visão, são essenciais. Obrigada a você por promovendo tudo isso. Obrigada. Gente, nos vemos então até a nossa próxima trilha do Circuito Mulher.